Presta atenção, meus amigos e minhas amigas. O atacante Vitor Roque e o seu empresário André Cury devem ter muita dor de cabeça nas próximas semanas. Isso porque o Cruzeiro promete ir na justiça cobrar os teus direitos. O Cruzeiro já falou. Olha só, 24 milhões de reais não é o valor da multa rescisória do jogador. Segundo a Lei Pelé, a gente tinha assim a opção de pelo menos cobrir a proposta do Atlético Paranaense, de pelo menos igualar esta proposta. O Cruzeiro ofereceu um salário maior para o Vitor Roque, que foi recusado. Então, a multa rescisória deve ser baseada no salário que foi recusado e não no salário que ele tinha no Cruzeiro. E o pessoal do Globoesporte.com recebeu os valores de quanto o Vitor Roque receberia até o final do seu contrato. O Cruzeiro, por exemplo, poderia receber cerca de 100 milhões de reais. Claro que este valor teria que ser repartido entre as partes, mas o Atlético Paranaense, André Cury e Vitor Roque devem ter dor de cabeça. Antes de trazer detalhes sobre isso, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Galera, muito importante mesmo a sua participação. A meta de like pro vídeo de hoje é de 800 likes. Bem humildezinho, para a nação bater essa meta e nos ajudar na divulgação. Agora peço desculpas pela enrolação e vamos falar sobre a matéria do Globoesporte.com, tá? Sim, como externado por André Cury, agente do jogador, e por Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, as partes chegaram a trocar minuta contratual do acordo, que previa o aumento salarial e, consequentemente, da multa rescisória do jogador. O empresário queria um aditivo no contrato que estava em vigor. O Cruzeiro, por sua vez, tinha intenção na assinatura de um novo acordo, que deveria ter validade até o dia 23 de maio de 2025, assim como aquele assinado no ano passado pela gestão de Sérgio Santos Rodrigues, ou seja, a duração do contrato não mudaria. A proposição do Cruzeiro era mudar, a partir deste mês, o salário do jogador de 12 mil para 50 mil mensais. É este valor, segundo a lei, que deveria ser calculado a multa rescisória do atacante Vitor Roque. Se 12 mil mensais deu uma multa de 24 milhões de reais, então 50 mil, fazendo o cálculo, deveria dar mais ou menos uns 100 milhões de reais. O acordo proposto pelo clube previa o primeiro aumento a partir de janeiro de 2024. A partir de então, o garoto, que estaria com 18 anos, iria começar a receber 80 mil. Já de cara, Vitor Roque 50 mil e a partir de agosto ele receberia 80 mil. Isso mesmo, a partir de janeiro de 2024 ele já teria 80 mil no seu bolso, o que é um salário muito mais alto do que o Cruzeiro está acostumado a pagar aos demais jogadores. O último aumento do contrato estava previsto pelo Cruzeiro para janeiro de 2025, no último ano dele de contrato, onde ele começaria a receber cerca de 110 mil mensais, o que o Cruzeiro nem previa fazer isso, até porque lá em 2025 o plano do Cruzeiro era já ter vendido o Vitor Roque, há muito tempo. Essa cifra teria um aumento de 120% em relação ao valor que era proposto para o jogador receber a partir de abril de 2022, ou seja, é um projeto de contrato totalmente diferente para o atleta, muito mais vantajoso. Em entrevista ao GE, André Cury explicou que o interesse em ter apenas um aditivo e não um novo contrato estava relacionado exatamente à situação de remuneração a partir dos próximos anos. A intenção da gente era negociar um novo contrato ao fim deste ano, com um jogador já maior rodagem e, claro, com a rodagem maior no profissional. Vamos supor ali que o Vitor Roque exploda, então ele não vai querer que ele receba apenas 50 mil, ele vai querer que ele receba um salário muito maior. Agora a saída do jogador aconteceu e o Cruzeiro vai ir sim na justiça cobrar os seus direitos. E assim como o Cruzeiro, eu vou defender o meu lado, não vou defender Alexandre Matos, não vou defender André Cury, não vou defender Vitor Roque, não importa o que eles falarem, eu vou defender o meu lado. Eu confio no trabalho que está sendo feito pela nossa diretoria e confio que eles, com seus argumentos, vão ir na justiça cobrar um aumento deste valor. Muitos já me mandaram mensagem no Instagram falando: Renato, você viu a estreia do atacante Bruno José pelo Guarani? Galera, eu vi. Pra falar a verdade, nem assisti o jogo, mas eu vi sim o lance que vocês estão chamando bastante atenção. É que o Bruno José recebeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro. Eu não estou falando, ele tem a opção de chutar ali, tem a opção de chutar ali. Não, era ele e o goleiro. Ele poderia ter tentado driblá-lo, poderia ter chutado na direita, na esquerda, e o Bruno José decidiu pelo simples, pelo fácil.
chutar a bola para fora. Cara, que gol foi esse que o Bruno José perdeu? A partida acabou de 0-0. Parece que eles até viram ali uma característica interessante no Bruno José, rápido, isso e aquilo, mas a deficiência dele brilhou de novo. A deficiência é na hora que ele fica de frente a frente com o goleiro. Eu torço demais para que o Bruno José recupere o seu bom futebol, até porque é um ativo do Cruzeiro e se ele se valorizar, se ele jogar bem, pode ter certeza que outras equipes vão estar interessadas em contratá-lo e assim trazer uma graninha para o bolso do Cruzeiro. Dinheiro nunca é de menos na Toca da Raposa. Presta atenção, meus amigos, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B acabou. Muitas pessoas acharam estranho o Cruzeiro não jogar neste final de semana, já que apenas atuou na terça-feira. Mas o Cruzeiro foi uma das poucas equipes que atuou na terça-feira e por isso não atuou neste final de semana. E nós temos uma novidade boa, mesmo perdendo no primeiro jogo, o Cruzeiro ficou entre os 10 colocados nas duas primeiras rodadas. Claro que não era o que a torcida tanto queria, mas se você pensar bem, nas últimas temporadas o Cruzeiro demorou demais, teve muito esforço para ficar entre os primeiros colocados. Pouquíssimas vezes a gente viu essa cena acontecer. Neste momento, Bahia é o líder com 6 pontos, 2 vitórias. Bahia venceu fora de casa recentemente. É uma equipe que com certeza vai disputar para brigar o campeonato. Tem também o Operário, equipe que somou até o momento 4 pontos em 2 partidas, mas pelo elenco do Operário eu não acho que eles vão muito longe. Terceiro time, a Chapecoense também com 4 pontos. Todo mundo na hora de fazer ali, Chapecoense deve ficar no meio de tabela, galera. Todo ano que a Chapecoense disputa a segunda divisão, eles falam a mesma coisa. E a Chapecoense sempre sobe. É uma equipe que conhece muito bem o Campeonato Brasileiro Série B. É uma equipe que se sente muito à vontade jogando a segunda divisão. Então pode ter certeza que a Chapecoense não vai brigar no meio da tabela, vai brigar para subir até o final. Tem também o Sport, somou 4 pontos, outra equipe que vai disputar para subir. Tem o Londrina com 3 pontos, não acho que vai ter grandes metas durante esta temporada. Tem o Criciúma, que também acho que vai ficar no meio de tabela, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho dentro de casa, tem aquela pressão da torcida, aquele estádio que é um caldeirão, foi essencial para eles subirem para a segunda divisão. Pode ter certeza que vai dar trabalho também. Tem o Brusque, que o Cruzeiro acabou de vencer. Em 8º lugar, o próprio Cruzeiro com 3 pontos. Tem o Vasco com 2 pontos. Até agora, 2 empates do Vasco. Tá parecendo o Cruzeiro do ano passado. Tem a Tombense com 2 empates também. Vila Nova com 2 empates. O Ituano com 2 empates. O CRB com 1 empate, 1 ponto só. Novo Horizontino, 1 ponto. O CSA, 1 ponto. Sampaio Correia, 1 ponto. O Grêmio, 1 ponto. Guarani, 1 ponto, Ponte Preta também 1 ponto, e o único time que até agora não somou nenhum ponto é o Náutico, que é o lanterna, né, da segunda divisão. Com certeza muitas coisas vão mudar, por exemplo, pelo elenco que o Grêmio tem, ele não vai ficar ali, mas eu gostaria até de colocar aqui para vocês o que o dirigente do Grêmio tá falando por lá. Cara, ele tá parecendo demais, sabe quem? O Wagner Pires de Sá. É tipo o Wagner Pires de Sá do Rio Grande do Sul. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras dele antes da partida. E aí já tava as palavras do dirigente do Grêmio. Vamos lá. Pera aí, galera. Vai doer um pouquinho hoje, amanhã já vamos trabalhar no sentido de levantar a moral e já buscar os 3 pontos contra o Palmeiras. É decisivo o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Guarani. Desculpe, é que ambos são verde e branco, né? Ainda bem que é o Guarani, né? Presta atenção, ele errou 2 vezes, porque o adversário dele não era o Guarani, e sim a Chapecoense. Ele fala do Palmeiras, pensando que tá na primeira, aí ele vem e começa a falar do Guarani, que não é o próximo adversário do Grêmio, e o próprio adversário do Grêmio, que é Chapecoense, foi lá na casa do Grêmio e venceu de 1-0. Eles estão entrando com um salto muito alto, e eu reconheço muito bem esse salto. A torcida entrou com este salto em 2020 e viu que o buraco da Série B era mais embaixo. A gente sabe que o Grêmio também vai ter esse salto. Sorte a nossa que esse salto já foi tirado pelo torcedor. A gente não espera uma Série B fácil, muito pelo contrário. Esperamos um campeonato dificílimo a ser enfrentado durante esta temporada. O atacante Rodolfo do Cruzeiro deve ter a primeira oportunidade no time principal atuando na sua função de origem.
A Renata ele já foi titular atuando na beirada no último jogo, sim, mas ele particularmente prefere jogar centralizado, mas não se incomoda se o treinador pedir ele para atuar pelas beiradas do campo. Quem falou isso foi o próprio Rodolfo. É um cara que já está acostumado a sempre estar caindo pelas beiradas, porque, por exemplo, o Wagner Mancini lá na América pediu isso para ele. Olha só as palavras do Rodolfo. Me sinto muito bem, estou aprimorando bem a parte física, como excelentes profissionais aqui no Cruzeiro. Joguei muito tempo de lado de campo, no início da minha carreira. No ano passado eu joguei muitos jogos de lado como o treinador Mancini. Eu acho que onde o treinador Paulo Pezzolano optar por me colocar, eu vou dar o meu melhor, sempre em pró do Cruzeiro. Ele que é um cara que vai ser utilizado provavelmente centralizado. Eu gosto dele centralizado porque não fica mais como o 9, e sim como o falso 9. Um jogador que sai bem da área, né? Consegue conduzir, consegue fazer um pivô bacana. Eu acho que ele pode sim agregar nesta posição. É a primeira oportunidade dele de marcar gols, de chegar na área, de ser o homem-gol do Cruzeiro. Olha só as palavras do Rodolfo. A minha escolha no Cruzeiro foi a grandeza do clube, a história que o clube tem. Eu vim para cá porque eu queria fazer história. Quero deixar meu nome marcado na história do Cruzeiro. Eu falo isso para você. Você pode chegar lá na América e perguntar, por exemplo, pro Alê ou pro Juninho se eles gostariam de jogar no Cruzeiro. Ah, mas o América isso, o América aquilo, galera. O América tá numa fase excelente. Mas sentir o calor da torcida te apoiando, a pressão do torcedor, isso não é qualquer equipe que pode te proporcionar. E o Cruzeiro pode. Se vocês perguntam para ele, oferecem um salário justo, eu tenho certeza que muitos que estão lá na América sairiam e viriam para a Série B jogar no Cruzeiro. Porque, sinceramente, galera, quando tem uma torcida deste tamanho, o cara fica empolgado de jogar. Palavras também do Rodolfo. Expectativa das melhores possíveis. Sabemos que a Série B é um campeonato muito difícil, muito disputado. Então a gente vai buscar sempre as vitórias. E se Deus quiser, deixar o Cruzeiro na Série A, que é o lugar dele. Encerrou assim, dizendo o Rodolfo. Teve outras palavras também, mas também não adianta ficar remoendo toda a entrevista dele, senão a gente vai ficar por aqui muito tempo. Rodolfo, boa sorte no teu desafio. Espero realmente que você marque muitos gols, até porque a gente vai precisar de você na terça-feira na Copa do Brasil.